Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e neste vídeo faremos importantes reflexões sobre a seguinte questão: o que a vida é? Para tanto, utilizaremos os conhecimentos proporcionados pela ciência e pelo Espiritismo. Fique comigo. No dicionário, encontramos a seguinte definição para o fenômeno vital: vida é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. Com esta definição, podemos deduzir que a vida termina com a morte do corpo. Para o programa de astrobiologia da NASA, a vida é um sistema químico autorreplicativo que evolui como consequência da sua interação com o meio. Esta definição também apresenta problemas, pois além de ser materialista, não explica o que a vida é. Para a ciência, a definição de vida é dada para qualquer sistema capaz de apresentar as seguintes características: organização celular, metabolismo, homeostase, crescimento, movimento, reprodução, resposta aos estímulos ambientais e evolução. Portanto, a ciência considera a vida como o resultado de um número enorme de reações químicas encadeadas. Nesse sentido, a vida é um produto do corpo físico. Enfim, do ponto de vista científico, existem diferentes definições de vida, mas todas relacionadas com a existência física. Ademais, elas não respondem o que a vida é em sua essência, mas somente revelam as propriedades e qualidades que emergem do fenômeno vital. Ou seja, a ciência define o que é um ser vivo, mas não o que é a vida, já que as propriedades e qualidades emergentes de uma coisa não definem essa coisa. Mas por que a ciência não consegue definir o que é vida? Como você deve ter deduzido, o motivo é simples. A ciência é materialista e reducionista. Ao procurar explicar a vida a partir da matéria, isto é, a partir do corpo físico e de seus componentes como tecidos, órgãos, células, genes e moléculas, a definição de vida fica restrita ao âmbito da matéria. Antes de dar continuidade a esta apresentação, venho pedir a você que curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para ajudar a crescer o nosso canal. Para o médico alemão Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, a vida não pode ser revelada pelas leis que prevalecem somente sobre as substâncias inorgânicas. Ele afirmou que as substâncias materiais que compõem o nosso organismo não seguem, em suas combinações vitais, as leis às quais se submetem as substâncias na sua condição inanimada. Elas são reguladas pelas leis peculiares à vitalidade. Desse modo, em sua essência, a vida não é verificável pelo método científico. Vale mencionar que o espírito Hahnemann foi um dos colaboradores de Kardec no processo da codificação espírita. Hahnemann morreu em Paris em 1843. Provavelmente Kardec o conheceu em vida. Para o espírita, é um equívoco procurar o conceito de vida pesquisando somente a matéria, pois ele sabe que o ser humano é mais do que o corpo físico. Para o estudioso da doutrina espírita,
A realidade viva é indescritível com base apenas no reducionismo e no determinismo científicos. Os cientistas jamais saberão o que a vida é, se continuarem atentos apenas aos aspectos estruturais dos seres vivos. Atualmente, o máximo que eles conseguem afirmar é sobre as propriedades e qualidades que caracterizam um ser vivo. Ou seja, sobre as características que permitem distinguir um ser inanimado de um ser vivo. Mesmo assim, há muitas exceções nessa equação. Os vírus, por exemplo, não têm estrutura celular e não conseguem se reproduzir na ausência de um hospedeiro. Para os espíritas, a definição de vida elaborada pela ciência não satisfaz, pois para eles a vida não termina com a decomposição do corpo físico após a morte. O Livro dos Espíritos nos ensina que, além de Deus, há dois elementos no universo: a matéria e o espírito. A matéria é tudo o que ocupa espaço e tem massa. O espírito é o princípio inteligente do universo. Para que o espírito possa se manifestar na dimensão material, é necessário que ocorra sua união com a matéria, por meio do perispírito, que é o envoltório fluídico do espírito. O perispírito é o componente que faz a intermediação das sensações do corpo para o espírito e vice-versa. Ele também registra as informações e modela o corpo físico. Porém, o responsável pela manutenção da vida orgânica é o princípio vital. Tanto o perispírito quanto o princípio vital têm natureza semimaterial e são subprodutos do fluido cósmico universal. Este é o que dá origem a todo tipo de matéria, seja ela condensada ou não, isto é, material ou semimaterial, respectivamente. O princípio vital é o responsável por impedir a desorganização e dispersão da matéria, ou seja, ele proporciona a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Para o Espiritismo, a vida orgânica é um efeito produzido pelo princípio vital sobre a matéria. E, sem a matéria, este princípio não é vida. A vitalidade se desenvolve com o corpo. É precisa a união do princípio vital com o corpo físico para que exista vida. Com a morte, o corpo físico se decompõe e o princípio vital retorna à sua fonte, que é o fluido cósmico universal. Porém, a vida não se extingue com a morte, pois ela continua a existir na dimensão espiritual. Só que não mais recebendo a influência da matéria animalizada pelo princípio vital. O que permite a manutenção da vida espiritual é o princípio inteligente, que é um atributo do espírito. Portanto, ao considerar a união do princípio vital com a matéria, o Espiritismo permite uma definição mais ampla para o fenômeno vital, mas apenas para a vida orgânica e não a verdadeira vida, que é espiritual e eterna. Para explicar o que é vida no mundo dos espíritos, é necessário definir o que são o princípio inteligente e o espírito. Porém, segundo os espíritos, não é possível explicá-los por meio da linguagem humana. Embora, do ponto de vista espiritual, o Espiritismo não consiga explicar plenamente o que a vida é, ele proporciona conhecimentos amplos para defini-la de forma mais convincente. Foi o que fez o médico, pesquisador, escritor e espírita brasileiro Décio Landolli Júnior. Ele condensou os conhecimentos
científico com espirituais, e chegou à seguinte definição: a vida é um fator inteligente, não material, entrópico negativo, perene e capaz de associar-se a elementos materiais, como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidades. Entropia negativa é o elemento que contribui para o equilíbrio e para o desenvolvimento de um organismo em qualquer tipo de sistema. Para mim, a definição dada pelo Décio é, por enquanto, a mais completa, pois ela independe de estarmos falando da vida orgânica ou da vida espiritual. Deixei na descrição do presente vídeo e na tela aqui ao lado vídeos que podem ser úteis para você. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Faça os seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!